Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 41. No capítulo 40 a gente viu José preso, a gente viu ele interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro e a gente viu tudo acontecendo conforme José tinha interpretado nos sonhos. Aqui no capítulo 41 a gente vai ver José interpretando os sonhos do faraó e ainda vai registrar a providência divina de José saindo da prisão e se tornando o governador de todo o Egito, tá bom? Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Então, a gente vê que José, depois dele ter interpretado os sonhos do padeiro e do copeiro, ele ainda ficou preso por mais 2 anos até o copeiro se lembrar dele. Então, a gente vê aqui que o faraó teve um sonho. O sonho, na cultura egípcia, eles eram, né, os sonhos considerados muito importantes. E Deus usa desse modo para falar com o faraó, porque ele sabia que o faraó tentaria entender o significado desse sonho, tá bom? Parecia-lhe achar-se de pé ao Nilo, então o faraó estava de pé ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e passavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vistas e magras comiam as 7 formosas à vistas e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas no vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto, um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então a gente vê aqui que os 2 sonhos, tanto os das vacas, como os do milho, da espiga de milho, eles eram um só sonho, e se tratava de uma grande revelação de Deus ao rei do Egito. Então a gente vê aqui que o rei ele acordou de espírito perturbado depois desses sonhos, da mesma maneira que Nabucodonosor também acordou depois que Deus estava tentando revelar coisas para ele. Então a gente vê que ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Então a gente vê mais uma providência divina aqui, porque se José tivesse sido chamado primeiro, provavelmente os magos do Egito, eles provavelmente teriam falado a mesma coisa que José. Mas não, chamaram todo mundo até que o copeiro iria se lembrar de José. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-los os nossos sonhos, e ele os interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então a gente vê que depois da manifestação do copeiro, José, ele foi tirado da prisão, a gente vai ver se ele foi tirado da prisão e colocado como governador de todo o Egito. E da mesma forma Cristo também, que depois da cruz, ele se torna o nosso Salvador. Então a gente vê que o copeiro, no momento certo, na hora certa, quando o faraó mais precisava de José, o copeiro se lembra dele. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair a pressas das masmorras. Aqui, gente, masmorra, a palavra no hebraico é bor, também significa masmorra, calabouço, cova, abismo, sepultura, tá bom? Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse:
Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então a gente vê, no tempo determinado por Deus, José sai da prisão. Então ele se barbeou, é uma coisa que não era costume dos hebreus, né? Que a gente vê sempre os hebreus, tanto os judeus, sempre com barba. Então a gente vê que esse barbear era um costume egípcio. Ele trocou de roupa. Ele tirou as roupas de humilhação, né, as roupas de preso, para se encontrar com o rei de todo o Egito, né, o faraó. E aqui no versículo 16, que José fala que quem dará a resposta do sonho é Deus, ele enfatiza a soberania de Deus, né, significando que tanto o sonho como a interpretação do sonho pertenciam a Deus. Então a gente consegue ver essa humildade e o desejo de José de honrar a Deus, o Deus vivo. Tá bom? Então contou o faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vagas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de a terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas no vento oriente. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas não houve ninguém que conseguisse interpretar os sonhos. Então a gente vê Faraó contando o seu sonho para José. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as espigas mirradas e crestadas no Oriente Oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Então, José falando que Deus está manifestando para Faraó, está revelando para Faraó o que Deus iria fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguirão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Então, os 2 sonhos apontavam para a mesma verdade, onde Deus estava revelando algo para Faraó. 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Então, por meio do sonho, Deus ele tinha o objetivo de despertar o Faraó para que ele pudesse providenciar meios para preparar para os 7 anos de fome. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajudem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereais debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então a gente vê José movido pela vontade de Deus, dando conselhos para Faraó. E é interessante a gente ver que, assim como Cristo é tipificado em José como um homem sábio e criterioso, que está no comando de todas as coisas, ele mesmo seleciona alguns para cuidarem do seu rebanho, tá bom?
O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então a gente vê que José ele se tornará o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele só não poderia tirar o Faraó do trono, mas todo o povo deveria obedecer a ele. E a gente vê que lá em Mateus 28, 18, Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, assim como foi dado também poder para José no Egito. Então o Faraó tirou o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Safenate-Paneia. E lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Então a gente vê que esse Safenate-Paneia, José, ele se tornou o salvador do povo, com capacidade de administrar e suprir as carências do povo, livrando eles de morrer de fome. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então a gente vê, José ele tinha 30 anos, assim como Jesus, quando ele foi batizado, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele também tinha 30 anos. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou na cidade. O mantimento do campo ao redor da cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra de minha aflição. Então a gente vê como José, ele administrou tudo, né, para que tivesse mantimentos também nos 7 anos de fome. E a gente vê que ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então a gente vê que Faraó se dirige ao povo, direcionando eles para José. O povo chegou e falou assim: estamos com fome, o que a gente faz? E o Faraó fala: vai para José. E a gente também vê Deus Pai falando com o seu povo, se dirigindo e dizendo para ele, que isso está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 35, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então a gente vê Deus Pai também nos direcionando para Jesus Cristo, tá bom? Gente, esse é o capítulo 41, espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender tudo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.